A antiguidade, em uma terra árida com estradas de pó era o lar de Marcos, o comerciante rico. Ele possuía carroças, ouro e muitos cavalos fortes. As pessoas o temiam porque ele era cruel e orgulhoso. Marcos acreditava que apenas o lucro importava. Se algo deixasse de ser útil, perdia todo o valor para ele. Ele não tinha bondade em seu coração. Entre seus cavalos estava um velho cavalo preto chamado Shadow. Por muitos anos, Shadow carregou os bens mais valiosos de Marcos por rotas perigosas. Ele cruzou montanhas, desertos e tempestades sem falhar. Mas o tempo não foi gentil. Shadow enfraqueceu, suas pernas ficaram lentas. Seus olhos lentamente perderam a visão. Quando ficou cego, Marcos o empurrou para o canto mais escuro do estábulo. Ninguém o tocou. Ninguém falou com ele. Shadow esperou em silêncio, esquecido. Na mesma região vivia um pobre lenhador chamado Aaron. Ele tinha cerca de 50 anos e estava curvado por anos de trabalho duro. Suas mãos eram rachadas e ásperas. Ele morava em uma pequena cabana de madeira com sua esposa e 5 filhos. Todos os dias, Aaron carregava lenha pesada nas costas de colinas distantes. Ele não tinha carroça, nem animal, nem ajuda. Seu corpo era tudo o que tinha. Aaron vendia boa parte de sua madeira para Marcos. Toda vez que Marcos o insultava, ele o fazia esperar. Pagava pouco. Pagava como se Aaron não fosse nada. Aaron permanecia em silêncio. Não por fraqueza, mas porque seus filhos precisavam de comida. O amor o mantinha de pé. Um dia, Aaron entrou na mesa de Marcos pela primeira vez. Primeiro viu os cavalos fortes, limpos e bem alimentados. Então seus olhos se moveram para o canto escuro. Ali ele viu uma sombra. O cavalo estava parado, magro e cego, com a cabeça baixa. Aaron sentiu um aperto no peito. Viu sua própria vida naquele cavalo. Ambos tinham trabalhado até ficarem vazios. Ambos foram descartados. Aaron se aproximou e tocou suavemente o pescoço de Sombra. O cavalo não se afastou. Ele se inclinou para o toque. Foi a primeira gentileza que sentiu em muito tempo. Aaron sussurrou para ele suavemente e sentiu lágrimas nos olhos. Mais tarde, Aaron perguntou a Marcos por que o cavalo era tão maltratado. Marco respondeu com raiva. Disse que o cavalo era inútil. Aaron perguntou se podia ficar com o cavalo. Marcos riu e zombou dele. Ele se recusou. Aquela mesma noite, Marcos entrou no estábulo cheio de raiva. Anos antes, Shadow havia perdido 2 sacos de ouro durante uma viagem de carroça. Marcos nunca o perdoou. Ele chicoteou Shadow e o culpou por tudo. Então ordenou que seus homens levassem o cavalo para o deserto e o deixassem lá para morrer. No dia seguinte, Aaron foi ao deserto cortar lenha. Enquanto caminhava, ouviu um som fraco, um grito suave, entrecortado. Correu em direção a ele. Encontrou Shadow amarrado a uma árvore morta. O cavalo tremia seco e quase morto. Aaron caiu de joelhos. Deu-lhe água. Desamarrou e voltou para casa. As pessoas riram quando viram Aaron conduzindo um cavalo cego. Disseram que ele estava catando lixo. Aaron não o ouviu. Ele acreditava que Deus muitas vezes esconde milagres dentro daquilo que o mundo rejeita. Aaron e sua família cuidaram de Shadow com paciência. Deram-lhe comida, água e palavras gentis. Lentamente o cavalo ficou mais forte. Embora cego, Shadow sentia tudo. Ele o via. Ele se lembrava. Certa manhã, Shadow ficou inquieto. Ele puxou suavemente, como se pedisse para Aaron segui-lo. Aaron confiou nele. Eles caminharam juntos pelo deserto. Shadow se movia com confiança. Ele não tropeçou. Ele seguiu uma antiga rota que lembrava profundamente dentro dele. Eles chegaram a um lugar rochoso marcado por uma pedra em formato de cabeça de pássaro. O Shadow parou. Ele escondeu o chão com o pé. Aaron cavou e encontrou 2 sacos velhos enterrados na areia. Dentro havia ouro. Era o tesouro que Marcos havia perdido há muito tempo. Aaron pegou apenas o que conseguiu carregar. Ele voltou para casa e usou o ouro com sabedoria. Ele comprou comida. Seus filhos comeram bem pela primeira vez em anos. Mas Marcos percebeu. Ele ficou desconfiado. A ganância voltou ao seu coração. Marcos seguiu Aaron de volta ao deserto com seus trabalhadores. Quando chegaram ao local do tesouro, Marcos o confrontou. Ele gritou.
Ele ameaçou. A ganância envenenou tudo. Marcos e seu trabalhador começaram a brigar pelo ouro. Na loucura, eles se machucaram. Aaron e Shadow sobreviveram. Aaron enterrou parte do ouro novamente e deixou o local para sempre. Ele voltou para casa e nunca mais se orgulhou. Ele ajudou os outros. Ele se lembrou de onde veio. Há um tempo, Aaron usou o ouro para pagar uma cirurgia. Shadow recuperou a visão. O velho cavalo corria livremente pelos campos verdejantes. Ele viveu seus últimos anos amado, tranquilo e respeitado.